Bom dia, hoje terça-feira, 21 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, o IPCA 15 surpreendeu positivamente, vendo abaixo das expectativas, fazendo até com que a curva de juros, os juros estão apresentando uma queda. Além disso, acordo entre União e Estados, que é benéfico. Comentei sobre isso até ontem no Conta Corrente, participei ontem no Conta Corrente. E também decisão sobre Cunha. Lá fora, bolsas em alta. Está chegando o referendo. E até David Beckham e sua esposa falaram para o Reino Unido permanecer na União Europeia. Esses são os destaques hoje. E dólar para baixo, com índice futuro para cima. Mesmo com o problema da Oi, que eu comentarei daqui a pouco. Agora, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Alô? Oi. Voltou para cá, vou chamar aqui o Gustavo. O microfone dele estava desligado. Vou chamar agora aqui de novo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia. Acho que agora tá tudo certo. Então a gente está bem próximo do referendo do Reino Unido na quinta-feira, com duas pesquisas novas apontando a chance de permanecer no Reino Unido ganhando e uma pesquisa ainda apontando que existe uma maior probabilidade do Brexit realmente vencer e o Reino Unido não fazer mais parte da União Europeia. Mas, de qualquer forma, enquanto isso está impulsionando as bolsas com essas pesquisas ainda dando mais chance para permanência do Reino Unido, alguns outros destaques na parte do exterior. A gente teve na Alemanha o índice ZEW de expectativas, ele avançou de 6,4 para 19,2 em junho, quando esperado era uma queda de 6,4 para 4,8. Então surpreendeu bastante, isso ajuda um pouco mais as bolsas por lá, justamente que agora que reverteram um pouco o humor, esses resultados a mais já contribuem. Também nos dados de índice de condições atuais da pesquisa, avanço de 53,1 para 54,5, quando a projeção também era de queda para 52. A gente tem hoje na parte externa, para ficar em destaque, duas falas importantes, fala da Yellen e fala do Mário Draghi. Acompanhar de perto, a Yellen deve comentar principalmente os desdobramentos recentes, justamente porque na sua última fala, a fala do Fed, pareceu muito mais dovish, muito menos propenso sobre juros em breve. Então ela provavelmente vai tentar equilibrar um pouco as expectativas em torno das próximas reuniões, justamente pelo efeito da última. E para a parte doméstica aqui, alguns destaques. O Ministério da Transparência, o ministro Torquato Jardim, ele criou um grupo de trabalho para em até 30 dias apresentar uma proposta para regulamentar o lobby no Brasil, com o intuito de diminuir a corrupção. Então, uma das novas medidas que o governo Temer deve ter, a última medida que transita no Congresso é de 1989, então a gente deve ter alguma coisa nova vindo nesse sentido. A gente também deve ter novos desdobramentos hoje sobre o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, afastado. O STF deve aceitar hoje o processo contra o Cunha. Do outro lado, o Cunha está buscando justamente o habeas corpus para continuar a frequentar a Câmara, visto nos processos, mas as notícias dos jornais hoje são que justamente o STF deve aceitar e o processo contra o Cunha dificultar ainda mais isso. A gente tem mais duas notícias, uma ainda da União fechando finalmente o acordo com os estados, a renegociação da dívida dos estados foi fechada em 6 meses de moratória, então só a partir de 2017 os estados começam a pagar, sendo que vai ser naquele sistema que a gente anunciou, a gente até comentou um pouco ontem, começa com um desconto de 100%, depois 95%, vai diminuir 5 pontos percentuais por mês, até normalizar tudo em julho de 2018. Com isso, a União deve ter um prejuízo de 50 bilhões, um impacto de 50 bilhões em 3 anos, sendo que 20 bilhões vai ser justamente em 2016, 15 em 2017 e outros 15 em 2018. E antes de devolver para o Celso, comentar rapidamente do IPCA 15 de junho, que veio bem melhor do que o esperado, uma alta de 0,40%, quando esperado era 0,52%, e vindo de 0,86% em maio. O primeiro semestre já tem 4,62%, então a gente já está basicamente acima da meta de 4,5%, mas para efeito de comparação, em 2015, nessa mesma época, a gente estava em 6,28%.
Nos destaques agora desse resultado de junho, a maioria dos grupos desaceleraram, mas 3 foragiram a regra: o grupo de habitação, grupo de despesas pessoais e grupo de artigo de residência. Justamente no grupo de habitação a gente tem o maior contribuinte para o mês, que foi a taxa de água e esgoto, com alta de 4,5%, impacto justamente individual no índice cheio de 0,07 pontos percentuais. Ainda nesse grupo a gente teve itens como energia elétrica, condomínio e artigos de limpeza contribuindo bastante. No grupo de despesas pessoais, destaque ficou para cigarro. E no grupo de artigos de residência, itens de TV, som e informática foram as principais contribuições no índice de IPCA 15 de junho. Agora sim, devolvo para o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui na Infomoney. Com o Celso agora. Obrigado, Gustavo. Por aqui, né, a Oi pediu recuperação judicial. Foi outro assunto que eu comentei ontem rapidamente no Conta Corrente. Ela pediu recuperação judicial de 65 bilhões de reais. A maior anteriormente tinha sido da OGX, de 11,2 bilhões de reais, do Ike Batista, empresário Ike Batista. Ou seja, um cenário extremamente complicado para a companhia, que tem uma dívida de 53 bilhões de reais e não consegue pagar isso. Isso, né, que acontece. Quando a empresa pede recuperação judicial, é para suspender o pagamento da dívida. Impacto para bancos. Eu fiz uma conta aqui rapidamente, né? A carteira total do Itaú é de 554 bilhões de reais. Com 2 bi, se a Oi caso ela não pague, as informações são de que ela tem 2 bilhões de reais com o Itaú, o impacto seria de 0,36% na carteira de crédito total do Itaú. Para o Bradesco, seria um impacto de 0,58%. Para o Banco do Brasil, apesar da exposição maior, o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito maior, um impacto entre 0,53% e 0,59%. Então, assim, o impacto não é tão grande assim quanto todos estavam discutindo ou se imaginavam. O impacto na carteira total de crédito é menor. Óbvio que é ruim, mas não é também assim tão desastroso assim. A gente segue otimista com o setor de bancos e também se ela não vier a pagar, né? Esse é o grande ponto. A ação pode valer 1 centavo, as ações da Oi, mas a sua dívida não, até porque tem comprador de dívidas com um desconto também. Mas segue o cenário altamente desafiador. Bom para Vivo, para Claro e para TIM nesse cenário aí, que provavelmente vão ficar só 3 players e vão dividir, né, os seus clientes entre elas, muito provavelmente para o market share. É isso que a Anatel terá que fazer muito provavelmente, se ela não conseguir sair da recuperação judicial, que ela pediu recuperação judicial de 65 bilhões e tem um EBITDA, resultado operacional, de 7 bilhões. É inviável o pagamento de suas dívidas. Croton eleva a oferta pela Estácio. Já era esperado, a gente até escreveu sobre isso. Quem é cliente tem acesso aos nossos relatórios. A gente escreveu no nosso último almoço de ideias com gestores no Rio de Janeiro, sem ser sexta-feira da semana passada, a outra estava no Rio de Janeiro, e eles escreveram que eles queriam um aumento ali acima de 1,20. A Estácio poderia aceitar. A relação de troca 1,25 é um prêmio de 27% em relação à última oferta. Agora sim, a operação deve sair e as ações da Estácio têm um upside aí maior no curto prazo. Vale destaque também para a Gol, né, a MP, a medida provisória 714 de 2016, que deve ser votada a participação aumento dos estrangeiros de 20% para 49%. Isso deve acontecer com esse governo, deve elevar a participação, permitir na parte de terras também a entrada de estrangeiros aqui, que está proibido desde 2010 a compra de terras no Brasil, atraindo capital estrangeiro. Hoje o dólar vem caindo e bolsa para cima com esse cenário do Brexit, né? Depois eu comento aqui com o Salomão. Destaque na nossa mesa de aluguel, permanece Petro 4, Oi BR3 e Oi BR4, e Ambev, que a gente soltou proteção na semana passada para um ativo que a gente não enxerga muito upside aí, praticamente sem upside no curto, médio prazo. Agora eu vou chamar o Salomão aqui. Salomão, a pauta continua sendo o Brexit. Até o David Beckham e sua esposa, ex-Spice Girl, falaram que votam a favor sim da permanência na União Europeia. Bom dia. Bom dia, Celso. Boa terça-feira para você. De fato, esse fato já está consumado no mercado, a gente vê a reação das bolsas internacionais. Mas aqui dá para perceber que a notícia da Oi deve fazer um peso, pelo menos nos minutos iniciais do pregão, né? Após todas as análises que começaram a ser divulgadas pelos sell-sides de grandes bancos, a gente destacou aqui o Credit Suisse na Infomoney agora de manhã, e o Ibovespa Futuro, que estava marcando alta acompanhando o cenário exterior, agora está com queda de 0,66%. Provavelmente as ações de bancos ainda vão abrir, mas provavelmente as ações de bancos devem abrir em queda e puxar o índice para baixo, né? Já que o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil juntos respondem por cerca de 20% a 25% da composição. Se somar Bradesco Ordinário, Previdencial, Itaúsa, todo o time do setor financeiro.
mas o mercado continua muito otimista com o Brexit. Tem uma expressão no mercado que eu adoro, que é o momentum, né, com o M, né, que é o mercado vai ficar inerte até que o futuro se torne presente, né? Então, parece que enquanto o Brexit não sumir de fato, o mercado vai seguindo em alta até que de fato isso seja consumado. Agora, aqui no Brasil fica a grande repercussão da Oi, né, Celso? Eu estava aqui na Infomoney na época da OGX e eu estou sentindo aquela mesma preocupação dos investidores. O que acontece com as minhas ações, o que acontece com a dívida, o que acontece com quem é credor, com quem é acionista, quem tem direito antes ou não. Acho que vai ser uma semana bem legal para quem acompanha, para quem trabalha no jornalismo econômico, que vai ter que se revirar, se debruçar para explicar para todos os tipos desde investidores, credores e clientes, o que está acontecendo com as ações da Oi, que hoje a Bovespa já anunciou, vai ficar em leilão até às 11 horas e hoje, no final do pregão, vão ser retirados dos índices que a Oi fazia parte. Só para terminar também, hoje, para não falar só de Oi e Brexit, queria saber de você, Celso, se você tem alguma expectativa sobre os dois discursos que vamos ter às 11 horas, né? Que é a Janet Yellen e o Eduardo Cunha. Qual dos dois que você está mais ansioso ou se nenhum dos dois deve fazer preço no mercado? Acho que se fizer preço é o da Janet Yellen, né? Ali, ver se dá um norte para os investidores sobre alta ou manutenção de juros nas próximas reuniões, porque está sendo até a comunicação bem complicada. Parece até o Banco Central brasileiro em dezembro, né? Que complicou bastante essas informações junto aos investidores. Mas acredito que esse seja, até porque não se fala, né, em possibilidade de renúncia do Eduardo Cunha, nada disso. Eu acho que seria muito mais uma bomba se ele viesse com anúncio de delação premiada para ajudar a família, a esposa, tudo isso, e aí sim falasse, olha, agora eu vou falar o que eu sei. Isso sim poderá ser afetar bastante, eu diria seria pauta bomba aí aqui pra gente, mas não acho que hoje ele vai anunciar isso. Então fica a Janet Yellen, né, mais relevante, e obviamente aí essa discussão da Oi. Pelas nossas contas aqui, o impacto na carteira de crédito de cada banco é baixo, entre 0,36 a 0,59, mas é óbvio, além disso você tem aquela discussão, né, olha, tem esse problema, aumento de provisão, mas o impacto na carteira é só 0,36. As ações acabam sofrendo um pouco mais em relação a isso. Para o jornalismo econômico, como você citou, interessante, mas para quem é credor e para quem é acionista, muito ruim a situação. A gente já vinha falando sobre isso, com muita gente perguntando sobre Oi, a gente não recomendava exposição. Tinha um evento no meio do caminho e a gente sempre falou sobre saídas. Uma delas era aumento de capital, mais lembrando que em abril de 2014 ela fez um aumento de capital de 14 bilhões de reais, venda dos seus ativos, né, ela já tentou fazer isso, não estava conseguindo, e a outra é óbvio, falência, foi o caso que ela decretou, muito mais para ganhar tempo, porque se ela decreta a recuperação judicial, ela pedindo, ela suspende o pagamento de dívidas. Se alguém pede o pedido, se uma empresa devedora, credora dela, pede o pedido de falência, aí não, aí gerava um problema sério, muito maior para ela. Mas não acredito em recuperação, 65 bilhões de reais com uma geração de caixa de 7 bi, acho difícil ter recuperação, é muito mais fácil de destrinchar a companhia e fatiar ela entre o market share da Vivo, Claro e TIM. TIM ficaria com a parte maior, depois Claro, depois Vivo, que tem um market share maior. Bom para Vivo, ruim, né? Obviamente, para os acionistas da Oi e dependendo também da parte credora, vamos ver como é que vai ficar, mas obviamente no curto prazo isso é ruim, o CDS disparando, que é justamente o pagamento, né, o swap da dívida dela de 14 bilhões de dólares. Vou ficando por aqui, Salomão. Uma excelente terça-feira e eu volto daqui a pouco no Batalha do Século. Um grande abraço e até lá. Obrigado, Celso. Só para complementar a fala do Celso, realmente está acontecendo o que ele falou, né? Que acaba ajudando até as outras companhias do setor. A TIM, nesse momento, sobe 2,6% e a Vivo sobe 0,5%. Os bancos já abrem forte queda, mas isso tudo a gente já fala agora no Infomoney na Bolsa, depois dos comerciais. Infomoney na Bolsa começando nessa terça-feira, hoje é dia 21 de junho, agora são 10 horas e 10 minutos. Olhar aqui as cotações, realmente
A Oi está maior que o Brexit. A gente está vendo no pregão de hoje que o Ibovespa Futuro engatava o seu 5º pregão consecutivo de alta, mas virou para queda por causa dos temores da recuperação judicial da Oi e o seu impacto no setor financeiro. Só explicando, o Celso até amenizou o impacto, de fato não era tão grande como outrora, como era imaginado outros dias, mas a Bolsa subiu 4 pregões consecutivos, há um impacto negativo no setor financeiro, aí você vê que a reação não é tão grande, Itaú cai 1,5%, Bradesco cai 1%, o Banco do Brasil cai mais forte, cai 4% nesse momento, mas pelo fato do setor financeiro ser praticamente 20%, até um pouco mais da composição do Ibovespa, o impacto no índice acaba sendo determinante para esse pregão negativo. Vamos dar uma atualizada aqui nas cotações. Nesse momento, 10 horas e 11 minutos, a Estácio e a TIM, a Croton são as maiores altas, notícia das 3 a gente vai falar. E na ponta negativa, Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradesco Ordinário. Aparece também a Petrobras. Vamos dar uma olhada no preço do petróleo para ver se justifica essa queda da Petrobras. Hoje o petróleo realizando, caindo 2%. Com isso, a Petrobras cai 1,5%. A Petrobras, mesmo com essa queda, ainda acumula uma alta interessante no mês. Já está com alta de 13% a ordinária e 12% a preferencial nesse mês de junho, que já passou 2/3 do mês e as ações da Petrobras estão performando muito bem. No mais, o dia é relativamente estável, né? Você vê que, tirando o Croton, TIM e Estácio subindo mais de 2%, nenhuma ação sobe mais de 1%. Na ponta negativa, tirando o time de commodities e os bancos, setor financeiro, nenhuma ação também cai mais de 1%. Atenções totais para o setor de telecomunicações, educação e commodities. A gente vai falar deles agora, mas antes vamos dar uma passada no mercado internacional, vamos ver se o otimismo lá fora continua. Futuro dos Estados Unidos marcam alta de 0,2% Dow Jones e o S&P 0,3%. Bolsas europeias predominantemente em alta, FTSE 100 da Bolsa de Londres cai 0,12%, mas as outras bolsas sobem entre 0,4% e 0,6%. O Stock 600, que é uma cesta de ações da Europa, sobe 0,4%. Dia predominantemente positivo por causa do Brexit, mas aqui no Brasil as coisas não andam tão bem. Vamos falar disso agora, mas antes só passar a agenda do dia. 10 horas da manhã, presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, vai discursar no Parlamento Europeu em Bruxelas. 11 horas da manhã é a vez da Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Ela deve tentar deixar mais claro a importância de acompanhar dados de inflação e do mercado de trabalho para seguir entendendo o que vai acontecer com a política monetária norte-americana, como o próprio Celso já falou agora de manhã. A comunicação da Yellen com o mercado está um pouco atrapalhada, vamos dizer assim, não está um papo reto. Está um pouco mais confusa a comunicação da Yellen com o mercado e tem dificultado as projeções para os juros dos Estados Unidos. Por aqui, faz barulho a notícia da Folha de São Paulo dizendo que o ex-presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, assumirá em acordo de delação premiada que controlava pessoalmente os recursos legais e ilegais que abasteceram as campanhas presidenciais de 2014 e 2010 vencidas por Dilma Rousseff. De acordo com a matéria do jornal, Odebrecht relatará a conversa que teve com Dilma no México em 26 de maio de 2015. Ele teria alertado que os investigadores da Lava Jato estavam prestes a descobrir que os pagamentos ilícitos que o Odebrecht fez ao marqueteiro João Santana na Suíça. Bom, e para fechar, falando um pouco de investigação, Lava Jato, hoje foi deflagrada a Operação Turbulência da Polícia Federal, que tem como ponto de partida a análise de movimentações financeiras suspeitas detectadas nas contas de empresas envolvidas na compra da aeronave que transportava o ex-governador de Pernambuco e ex-candidato à presidência na última disputa eleitoral, Eduardo Campos, que faleceu num acidente durante a corrida eleitoral em 2014. A pauta econômica traz o IPCA 15, que mostrou uma alta de 0,4% em junho e a expectativa era de uma alta de 0,5%. Em maio ele subiu 0,86%. Resultado, uma desaceleração em relação ao mês passado e uma desaceleração maior do que esperado. Boa notícia para a política de juros. Até DI e dólar, vamos dar uma olhada de novo, mas no começo do dia estavam com uma forte queda, tanto o DI como o dólar. O dólar nesse momento cai 0,6%, o dólar futuro a 3,383, enquanto os contratos futuros de DI já amenizaram um pouco as perdas. O DI janeiro 21
cai, ele está 12,52%, no fechamento anterior estava 12,59%, queda de 7 pontos. E o DI até mais curto está caindo mais forte, né? O janeiro 18 está caindo de 12,80 para 12,67, queda de 13 pontos base, até o DI janeiro 17 caindo 8 pontos, caindo mais forte que o DI longo, sinalizando que talvez o mercado esteja revendo as projeções de corte de juros no curto prazo. Bom, passado todos esses destaques da pauta política e econômica, vamos para os destaques corporativos, que é o que importa hoje. Falar um pouco de Oi, vou fazer um resumo de todas as notícias que a gente soltou hoje. Ela entrou ontem à noite com um pedido de recuperação judicial perante a comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, em caráter de urgência. O total de créditos com pessoas não controladas à Oi apresentadas nos documentos chega a 65,4 bilhões de reais. Só para ter uma noção, o maior pedido de recuperação judicial até então era da OGX em 2013, que beirava 11 milhões de reais, ou seja, quase 6 vezes maior do que o pedido da OGX. O pedido por si só ontem já desencadeou um pagamento de 14 bilhões de dólares por conta dos CDS, são os Credit Default Swaps, que na prática seria um seguro contra calote. O investidor que compra um CDS, ele está comprando uma garantia caso essa empresa entre em recuperação judicial. Então só o pedido disparou um pagamento de 14 bilhões de dólares no mercado financeiro internacional, segundo dados da Bloomberg. No pregão de hoje, a BMF Bovespa já anunciou que vai retirar as ações da Oi dos índices que ela faz parte, né? As duas ações, a ordinária e a preferencial, fazem parte. Tem o IBRX, tem um índice de governança corporativa, né? Que é até engraçado no caso da Oi fazer parte de índice de governança corporativa. Tem o índice de Small Caps, tem uma série de índices que a BMF Bovespa explicou que vai fazer o rebalanceamento ao longo do dia. O leilão de rebalanceamento vai ser às 16 horas. Limite mínimo de 1 hora e a partir de amanhã as carteiras vão ser rebalanceadas sem ação da Oi no índice. Impacto nos bancos, né? A gente pegou algumas análises do Credit Suisse, falou que Bradesco, Itaú e Banco do Brasil possuem juntos uma exposição máxima de 13,6 bilhões de reais, sendo o BB o mais exposto com 5,9 bilhões de reais. A matéria com detalhes já está no Infomoney, explicando direitinho como a análise do Credit Suisse feita logo após o pedido de recuperação judicial. Os analistas acreditam que o peso pode ser relevante e abrir um precedente para o segmento corporate das instituições financeiras. Além disso, o custo de risco, principalmente Itaú e Banco do Brasil, deve piorar e as PDDs devem aumentar. Outra análise foi feita pelo Bradesco BBI, falando que o provisionamento adicional do BB poderia provavelmente dragar o resultado do segundo trimestre desse ano ao nível do primeiro trimestre, em cerca de 1,2 bilhão de reais do lucro líquido, e também pode levar para zero o lucro do terceiro trimestre de 2016. Talvez por isso que o Banco do Brasil está apanhando bem mais que os outros bancos. Nesse momento, o Banco do Brasil cai 4,46%, cotado a 15,85%, enquanto o Itaú cai 1,67% e Bradesco cai 1,18%. Agora falar de Kroton, né? A Kroton deu um all-in praticamente na Estácio, né? Elevou a proposta, que anterior era ela estava pagando 0,977 ação da CROT 3 para cada Estácio, agora elevou para 1,25, ou seja, uma alta de 27, quase 28% na oferta feita pela Estácio. A Kroton afirmou estar empenhada em viabilizar a comercialização e a Estácio confirmou ter recebido a oferta, disse que analisará a proposta. Para quem não acompanhou, né? A Kroton fez uma oferta de compra pela Estácio, era uma quinta-feira. No fim de semana veio a Ser Educacional e propôs uma fusão com a Estácio. 2 semanas depois, a Estácio trocou de CEO, colocando um cara muito mais, com uma visão muito mais para dentro da empresa, que acredita que a empresa possa crescer com suas próprias pernas, não precisando se fundir ou ser vendida, e o que poderia dificultar a negociação. E agora a Kroton vem com essa oferta arrebatadora. Os analistas acreditam que a Estácio vai acabar cedendo, principalmente pelos acionistas, né, que chega a brilhar os olhos um ganho desse de uma semana para outra. Nesse momento, a ação da Estácio sobe apenas 3%, enquanto a Kroton sobe 2,5% nesse pregão. Falando também de Oi, né, esqueci de mencionar
o Celso falou do impacto positivo nas outras companhias do setor, porque fica mais concentrado para elas. Nesse momento, a ação da Telefônica Brasil sobe 0,66%, enquanto as ações da TIM sobem 2,35%. Lembrando que a TIM, por muito tempo, viveu o sonho, ou até o pesadelo, né? Depende do ponto de vista, de poder se juntar à Oi, seja com uma compra ou até uma venda para a Oi, né? No noticiário era até engraçado que no mesmo dia saiu a notícia que a TIM queria comprar a Oi, depois que a Oi queria comprar a TIM. Com isso, a ação da TIM pode estar subindo com um respiro de que a Oi não deve mais fazer parte dos planos da empresa. Mais notícias, JBS, depois de se reunir ontem com representantes do governo de São Paulo, a JBS adiou o fechamento de seu frigorífico de bovinos, localizado em Presidente Epitácio, no interior do estado. Mais notícias, setor aéreo. O plenário da Câmara dos Deputados encerrou na segunda-feira a fase de discussão da MP 714/16, que aumenta de 20% para 49% o máximo de capital estrangeiro com direito a voto nas empresas aéreas nacionais. Isso vem fazendo preço nas ações da Gol. Vamos ver se o papel está reagindo novamente hoje. Hoje já sobe mais 5%, também beneficiado com queda do dólar e queda do petróleo. A Gol ganhando com tudo isso, né? Ainda tem a notícia de extensão da dívida, né? Ela está conseguindo renegociar e tem uma ação na Bolsa que está comemorando muito isso aí também, que é a Smile subindo 1,72% no pregão de hoje, depois de ter subido muito forte no pregão de ontem. Bom, de recomendações, eu queria destacar um relatório do Santander, falando que vem um upside de 25% na Bolsa Brasileira, distribuiu algumas dicas, e dentre elas ele elevou a recomendação de manutenção para compra para as ações da Embraer. Vamos dar uma olhada como é que está a Embraer no pregão de hoje, subindo 0,92 mesmo com a queda do dólar, um movimento expressivo até para as ações da Embraer. Fechando aqui a pauta, a Uzi Minas informou que recorrerá imediatamente da decisão do 16 de junho da 7ª Vara do Distrito Federal, contrária à decisão do desembargador Girair Aram Meguerian, do TRF do 1ª Região do Distrito Federal. Ele havia autorizado o funcionamento do Conselho da Uzi Minas sem os 2 membros eleitos pela CSN, segundo o comunicado ao mercado. A Uzi Minas entende que a presença em seu Conselho de Administração de membros eleitos por sua principal concorrente é lesiva aos seus interesses, além de desnecessária. Bom, Uzi Minas e CSN continuam nesse imbróglio de briga no controle societário, né? Para quem não acompanha, a Uzi Minas já sofre com a Ternium e a Nippon e tem a CSN ali no meio que sempre quis fazer parte do bloco de controle da Uzi Minas. Bom, da pauta é isso. Hoje, a atenção principal, as ações dos bancos podem se recuperar, já que o Celso até amenizou o impacto em Itaú e Bradesco. Como eles têm uma participação muito grande no Ibovespa, o índice pode se recuperar e nesse momento já está com queda de apenas 0,24%. Lembrando que o dia ainda é positivo nas bolsas internacionais por conta da chance maior de Remain do que Brexit, né? A zona do euro, a União Europeia deve continuar com o Reino Unido no referendo que vai ser votado na quinta-feira. Mas o setor financeiro está apanhando por causa da recuperação judicial da Oi, isso deve ser acompanhado de perto, lembrando que a bolsa subiu 4 dias seguidos, é normal uma correção. 11 horas, Janet Yellen e Eduardo Cunha, acompanhe o noticiário de Oi, acompanhe o noticiário dos bancos, isso tudo deve fazer preço no mercado. Tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!